Você, como brasileiro, tem que assumir uma responsabilidade de mudança, mais do que temática, tá? O que um americano faz em 15 minutos, o brasileiro leva 1 hora. O que um americano faz em 15 minutos, o japonês leva 20 minutos. Olha para você ver qual o problema. A gente é fraco? Não. A gente tem uma doutrinação, uma escolarização desde pequeno a pensar só como trabalhadores. A gente não pensa em criar problemas, e aí agora vai ser um negócio. O nosso povo não é um povo que cria problemas. Só tem 2 coisas que você vai ser lembrado na sua vida inteira. Os problemas que você cria e os problemas que você resolve. Então a gente tem muitos problemas na nação sem solução, que outras nações criaram para nós, mas nós não somos criadores de problema, muito menos resolvedores desses novos problemas, desses novos desafios, né, desses novos tempos. Por exemplo, a gente está discutindo algumas coisas aqui que não é mais para ser discutida. Era para a gente estar falando de disrupção tecnológica, era para a gente estar falando do futuro. E aí algumas pessoas falam, mas a gente nunca viu falar isso na política. A gente quer muito, de forma romântica, mirar o país para o futuro, mas o futuro é agora. Os Estados Unidos, quando começa a lançar uma moda, o país de primeiro mundo, sendo que a gente é encarado como um país de terceiro, a gente leva 5 anos para adaptar o que eles fizeram há 5 anos atrás. Então, esse novo Brasil, né, de 2018 para cá, muita gente do empreendedorismo, muita gente se posicionou na política e esse nojinho sobre política no país tem sido deixado de lado e pessoas se posicionando. Então, o que a gente precisa fazer então? Eu vou fazer um desafio aqui para a plateia que está aqui. Quantas marcas brasileiras de trator que o Brasil tem? Alguém sabe responder essa pergunta? Tem uma. Alguém falou aí na plateia, a Grale. Tá bom. Massey Ferguson não é brasileira. Pode falar que eu sou do campo, tá? Sou lá do Goiás. A gente tem 2 fazendas, eu e família, e numa terceira agora eu arrendei para a gente plantar no Mato Grosso. Então tem uma em Itu, São Paulo, uma em Goiás e Mato Grosso. Então quando você quiser fazer uma pergunta assim, eu falo, não porque eu li ou me contaram, eu conheço o campo. É o seguinte, a gente tem o maior celeiro do mundo, mas a gente não cria tecnologia. A gente compra tecnologia, a culpa é de quem? Falta dinheiro? Não. Falta a gente destravar a mente desse povo. Um povo que a gente precisa incentivar para falar assim, vamos lá, faz. Agora, quantas marcas de carro a gente tem? Povo brasileiro, quantas marcas de carro? Tinha uma e essa uma foi embora. Por que foi embora? Era a Troller. A Ford comprou, ela tinha uma isenção fiscal, eu não tenho nada contra isso. Só que acabou a isenção fiscal, Ford foi embora e a única marca brasileira que a gente tinha, acabou. Pablo, e agora? O que a gente precisa fazer? A gente precisa despertar pessoas nesse país para criarem. Qual que é a grande dificuldade? A gente gosta de exportar comida para todo mundo, a Ásia inteira fica com um olho gigantesco para cima de nós, porque a gente parece comida para várias nações. A gente tem que desenvolver tecnologia para exportar isso. A China colocou na cabeça deles que até 2030 eles serão a nação mais próspera da Terra e está um triz de acontecer isso. Sabe como que eles fizeram? Eles foram para as profissões do futuro. Aí você fala, quer dizer que vai deixar de existir profissão? Eu não sei se você percebe, mas o país que consegue se antecipar ou criar os problemas, esses problemas do futuro, são os países que estão na liderança mundial. E às vezes, para nós como brasileiro, falar que a gente pode ser líder mundial em alguma coisa, né, em alguns setores, produção de cana, a gente é número 1, mas falar que a gente como nação vai governar a terra, as pessoas não acreditam. A Alemanha já foi número 1 do mundo, Roma já foi, Grécia já foi, Espanha já foi, França já foi, Inglaterra já foi. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Por que o Brasil não pode ser a nação mais próspera da terra, tendo o solo mais rico de todos? Tendo a maior reserva de água, de minério. Se você fizer uma pergunta para qualquer brasileiro, você sabe para que serve o nióbio? Aí o que a pessoa vai falar? Ninguém sabe. Se um brasileiro na rua souber responder para que serve o nióbio, você tem que dar uma medalha de ouro para ele. Então nós somos um povo rico que não sabe nem da riqueza que nós carregamos. O que a gente tem que fazer então? Nós precisamos despertar essa nação para empreender, a gente tem que pegar as pessoas que estão improdutivas e ensiná-las. Nesse próximo ano. Se o Brasil escolher por isso, né, por causa da mentalidade de medo do povo, talvez isso seja um grande empecilho.
não sei se vocês sabem dessa informação, mas 98% da população mundial tem medo. Um medo emocional. Quem não tem medo governa. Então, quantos por cento do mundo governa? 2%. Por que existe essa polarização política no país? Por causa da mentalidade do povo em ter medo. Se o povo tem medo, o que acontece? Eu falo, eu não gosto do fulano, então por medo eu vou ter que escolher o menos pior, o menos ruim. Não sei qual que é a classificação que vocês usam. Mas por medo eu não consigo nem ouvir ninguém. Eu não consigo ouvir o Janones, eu não consigo ouvir o Santa Cruz, né, que são pré-candidatos à presidência, eu não consigo ouvir o Marcelo, eu não consigo ouvir ninguém, porque, segunda coisa, mentalidade de torcida e não de nação. O nosso povo tem uma mentalidade de torcida, então ele acha que o voto dele é uma torcida, igualzinho no Maracanã. Voto não é torcida, voto é confiança para o futuro. E aí o que acontece? A gente fica só trocando posições e torcidas, mas a gestão do país ela é feita no medo. Quem tem medo não governa. E aí que está o grande lance. O que a gente tem que fazer nesses próximos anos? É só falar, vamos produzir mais? Não, a gente precisa mudar essa mentalidade. E eu vou dar uma certeza para vocês, o governo sozinho não consegue fazer isso. Os sindicatos também não conseguem fazer isso, mas todo mundo junto consegue. Aí você fala, os servidores públicos conseguem fazer sozinho? Eu acredito, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aí. Todo o funcionalismo público na nação passa de 10 milhões de pessoas, sim ou não? Passa de 10 milhões. 10 milhões consegue mudar todo mundo? Não. Uma pessoa sozinha, um Messias na vida, consegue mudar todo mundo? Não. Agora, todo mundo junto, se entender e tiver um pacto, tiver uma direção nessa nação, a gente consegue. Pablo, mas como que a gente vai fazer? Tem uma coisa muito simples de todo mundo entender. Alguém aqui nesse auditório não tem celular? Levanta a mão quem não usa celular. Não achei ninguém. Alguém aqui, né, se todos têm celular, qual o celular aqui que não tem internet? Alguém aqui tem celular e não tem internet? Levanta a mão. Nossa, unânime. Todos têm celular, todos têm internet. Agora resta saber o seguinte, o que você faz com isso? Agora se eu perguntar assim, quem aqui aprendeu alguma coisa hoje? Aí já começam, vários não aprenderam. Mas quem assistiu um TikTok, quem assistiu um Reels ou quem deu risada? Aí vai começar a pulverizar. Agora entenda uma coisa, você tem uma bomba nuclear na mão. Vou explicar por quê. O poder que você... Como é que o senhor chama? Ricardo. Senhor Ricardo, você sabe que o poder que você tem nas suas mãos, tendo um celular, com internet, um smartphone, com essa categoria aí que você carrega, você tem mais poderes que o presidente norte-americano na década de 90? Sabe disso ou não? Não sabia não. É o seguinte, a gente precisa de fazer as pessoas produzir com um material que já está na mão delas. Então o que a gente tem que fazer para esse país avançar muito rápido? A gente tem que digitalizar esse país. Então a gente precisa de colocar a internet em tudo, ainda tem muito lugar que não tem. Celular tem, eu já fui executivo de uma empresa telefônica, a Oi Brasil Telecom, fiquei lá quase 8 anos. E eu lembro muito bem do ano 2000, quando a gente instalou banda larga no país e começou a pulverizar isso, né, Brasil afora. Hoje tem internet por satélite, por rádio, por tudo, né? E fibra ótica sendo esparramada pela nação. Mas acredite, tem muita gente ainda que não tem acesso a isso. O que a gente precisa fazer para o país desenvolver? Alguém pode falar assim, vamos investir tudo em educação. Eu não investiria tudo em educação. Eu ia investir igual um grande governante, dependendo do que você gosta dele ou de ideologia, mas foi um grande homem. A gente fala o nome dele, mas tinha uma equipe, tinha um povo, tinha uma governança, tinha um funcionalismo público por trás de tudo isso, que é o Emílio Garrastazu Médici. O PIB dele cresceu 50%. E a gente está num atraso de uma década de PIB que não cresce. Claro que ele fez uma dívida de 400% em relação ao que ele pegou. Aí alguém fala, tá vendo? A custo de que cresceu um PIB 50%, sendo que aumentou 400% de dívida? Aí uma pergunta que eu tenho para vocês. A dívida dele foi de consumo ou foi de alavancagem? Vários gostam de criticar o Juscelino Kubitschek pela bravura de interiorizar o país. Deixou dívida e a gente foi pagar esses dias, a última parcela. Só tem um detalhe, a dívida que foi produzida de infraestrutura foi dívida de alavancagem ou foi dívida de consumo? O que significa isso? Na contabilidade é a diferença de custo e despesa. A nação não sabe isso. Empresários não, você pergunta para empresários, eles não sabem a diferença de despesa e custo. Eu, enquanto empresário, né, de um conglomerado de várias áreas, imobiliário, automobilístico, tecnologia, desenvolvimento pessoal, eu posso falar uma coisa para você. A área de beleza, de
loteamento, que é uma das coisas mais fortes que eu faço hoje, do agronegócio, eu vou contar uma coisa para você. Gestão precisa ser profissionalizada. O que é essa questão desse Brasil do futuro? A gente precisa, o governo nisso, né, incentivar as pessoas a profissionalizar e não só abrir empresa. Hoje a gente tem 19 milhões de empresas abertas, mas a cada 3 anos, a empresa que abriu há 3 anos atrás tem um risco de 87% de chance de fechamento. Então a gente precisa de pegar na mão desses caras, porque uma empresa aberta é renda, é energia, é emprego, é produtividade aumentando no país. O que é o desafio nesses próximos 10 anos? O desafio nesses próximos 10 anos é usar a tecnologia que a gente já tem na mão. Para fazer o quê? Produzir. Eu poderia vir aqui e falar assim, olha, o candidato ou o atual presidente, não sei o quê, está falando isso para mim não interessa. O que interessa é a gente pegar esse país e pôr ele numa rota. Eu vou te falar a rota que a gente vai colocar ele. Abrir 10 milhões de novas empresas nesses próximos 10 anos e até 2032 colocar o Brasil como a nação mais próspera da Terra. Se o mundo inteiro emprestar dinheiro para nós ou acreditar na gente, por exemplo, em infraestrutura, em 10 anos a gente tem que investir 2 trilhões de dólares para fazer isso. Depois eu posso abrir os números. Quem não me conhece, quiser saber, vai aí no Instagram, Pablo Marcal 1, você vai saber mais. Eu vou discutir o país. Eu acho que a gente não tem que olhar para trás no que já aconteceu. Eu acho que não faz sentido. Não faz sentido essas paixões políticas, essa tal de esquerda e direita. Eu sei que alguns de vocês são adeptos disso também. E eu quero fazer um desafio como brasileiro para vocês, tá? Chega disso. Vamos conversar, olhar para frente, para o alto e falar o seguinte, muito bom o que a esquerda faz, me dá o relatório do que é bom. O que você faz de direita que é bom, me dá o relatório aqui. Vamos juntar e vamos mirar o país para frente. Tá? Eu sugiro que vocês comecem a discutir isso. Eu de verdade, como brasileiro, eu cansei disso. Eu também sou piloto de corrida, corro na Mercedes, Challenger, e eu sei que se o carro estiver um pouquinho desalinhado, eu perco a corrida. O Brasil não está desalinhado, o Brasil está com a roda esquerda puxada toda para fora, com extremidade, e a roda da direita toda para fora. A gente não consegue nem tirar o carro do lugar. Então, se eu tivesse 10 horas para falar, eu falaria por 20. Mas esses poucos minutos eu vim aqui sensibilizar vocês. Parabéns por tirarem um tempo, as associações, todos os membros aqui de sindicatos, todos vocês estão aqui se posicionando, ouvindo e trazendo ideias. Eu, Marçal, me comprometo a ler o relatório pessoalmente. Não vou pedir ninguém para ler, eu quero ler e dependendo daquilo que foi proposto, eu quero colocar no plano de governo que está sendo construído. E logo após a minha saída, eu vou abrir uma caixa de perguntas só para quem está aqui e vou responder as perguntas de vocês, tá? Um grande prazer estar aqui, peguei o avião só para vir aqui, estar nesse evento. E estamos juntos pelo Brasil. Deus abençoe os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a nação brasileira já foi abençoada antes da fundação do mundo. Olha para nosso hino, gigante pela própria natureza. Tem riqueza escondida nesse país. Deus precisa abençoar a América, porque o Brasil já foi abençoado muito antes. Muito antes da gente chegar aqui, ele já era abençoado. Um beijo no coração de vocês e estamos juntos. Até depois.